Nesse vídeo eu vou te ensinar o que é o campo harmônico maior, como você constrói o campo harmônico maior, para que você entenda de uma vez por todas. Fala galera, meu nome é Gabriel Cosi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode aprender o campo harmônico maior, não só ficar decorando um monte de sequência, um monte de tabelinhas, mas realmente compreender da onde ele vem, como ele é formado, para que assim você nunca mais esqueça. Pode ficar tranquilo, você vai conseguir entender tranquilamente, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado nada de teoria e mesmo que você tenha dificuldade nesse assunto. Então se você está cansado de ter dificuldade, de ficar tentando entender o campo harmônico sem conseguir, ou às vezes até ficar tentando decorar um monte de tabelinhas, ficar dependendo ali daquela colinha para você entender como funciona o campo harmônico, assiste esse vídeo até o final, porque quando eu comecei eu também ficava decorando algumas tabelinhas, ficava ali com algum material de apoio para lembrar do campo harmônico, mas só depois de muito tempo que eu fui entender como ele é formado, e depois que você entende o negócio é muito mais simples de você conseguir replicar isso em qualquer tom, de qualquer forma, e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para te poupar o tempo de você descobrir isso por conta própria e conseguir chegar no seu objetivo ainda muito mais rápido. E a verdade é que a maioria das pessoas que você vê falando na internet de campo harmônico, principalmente no Instagram, eu vejo muita gente falando, passa um monte de tabelinhas, um monte de modelos prontos que acaba te atrapalhando na verdade, porque não faz com que você não compreenda de fato o que é o campo harmônico e isso acaba te atrapalhando no futuro, quando você for realmente precisar estudar coisas um pouco mais avançadas. Esse conhecimento é extremamente importante e você não pode ficar dependendo dessas tabelinhas pro resto da vida. Então, no final das contas, a única coisa que falta para que você decore mesmo, que você entenda o campo harmônico, é entender de onde ele veio, desde o comecinho lá, até ele finalmente formado, e como é que você vai replicar isso em várias tonalidades, colocar isso na guitarra, enfim. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal. Eu tô trazendo vídeos novos toda quinta e domingo, e eu tenho certeza que alguns desses vídeos com certeza vai te ajudar. Então, se você quer aprender um pouquinho mais de guitarra, se inscreve aí que tem muito conteúdo legal por vir. Para que esse vídeo fique mais didático possível, eu resolvi separar ele em 3 partes, onde na primeira parte eu vou te explicar o que é o campo harmônico, quais conhecimentos prévios a gente precisa ter, e fica tranquilo, eu vou te explicar eles do melhor jeito que eu conseguir, tá? A segunda parte vai ser quando a gente de fato vai montar o campo harmônico maior juntos, aqui eu na tela do meu computador te mostrando nota por nota como que funciona. E a terceira parte vai ser eu te explicar mais ou menos como é que isso funciona na prática, qual que são as vantagens de você entender esse conhecimento, de você reter esse conhecimento e colocar em prática no seu instrumento. Então bora pra parte 1. O que é o campo harmônico e quais conhecimentos precisamos ter? Legal, basicamente o campo harmônico seria uma sequência de acordes que é gerada por um negócio chamado escala maior. O que é a escala maior? A escala maior é uma estrutura de notas e na verdade é a nossa principal estrutura onde os compositores se baseiam para criar músicas, tá? É a nossa estrutura primordial e desde a época, sei lá, da música clássica, né, do classicismo, a gente usa essa escala como uma das escalas principais. É basicamente uma sequência, é um molde mesmo, é um tipo de organização de notas que faz com que a gente consiga ter resultados com melodias que a gente costuma ouvir e gostar. Até porque nós do século XX para o século XXI, ou do próprio século XXI, já nascemos inclusos em uma coisa chamada sistema tonal, que é basicamente um sistema onde a gente organiza as notas através de uma tonalidade. Essa tonalidade geralmente vem da escala maior ou da escala menor, que também pode ser encontrada dentro da escala maior. Então basicamente essa escala maior é uma estrutura que a gente vai levar em consideração para tudo que a gente vai fazer na música. Seja para criar acordes, seja para criar melodias, é algo extremamente importante que você compreenda. E já que a gente utiliza essa escala maior para fazer melodias, o que são melodias? São sequências de notas tocadas individualmente, ou seja, uma nota de cada vez, que seria o oposto de acordes. O que são acordes? Acordes são estruturas de notas específicas, a gente tem algumas estruturas específicas de notas, onde se a gente toca simultaneamente, a gente tem um resultado interessante. A gente tem alguns moldes também de acorde, que a gente chama de formações, né, de acordes, que também funcionam muito bem pra gente. E aí quando a gente pega esses moldes, esses acordes, e a gente junta com essa escala maior, a gente cria o que a gente chama de campo harmônico, que basicamente a ideia é muito simples. Você consegue utilizar essa escala, ou seja, essa sequência de notas, junto com uma sequência de acordes, e eles funcionam em plena harmonia, eles funcionam bem juntos. Então, se você quer criar sua música, se você quer improvisar, basta você entender essa sequência de acordes que a gente chama de campo harmônico e saber qual escala que gerou esse campo harmônico, e aí você pode tocar livremente essa escala dentro desses acordes que você vai conseguir criar música com isso. Claro que existem outras nuances aí nesse caminho, existem algumas coisas que a
gente deve levar em consideração, mas é um primeiro contato com essa nova matéria. Eu acredito que isso é o que você precisa entender agora, que a gente pode juntar esses acordes com essas melodias, isso vai dar certo, isso vai funcionar. É uma estrutura que funciona pra gente. Agora a gente vai lá pra tela do meu computador, onde eu vou te explicar essas estruturas de forma rápida, né? Claro que existe mais coisas pra falar, mas eu preciso te passar esse conhecimento básico para que a gente consiga construir o nosso campo harmônico. Então eu vou te mostrar como funciona, mais ou menos por cima, tá? Essa escala maior e como funcionam essas formações de acorde, nessas estruturas de acordes, essas estruturas de notas tocadas simultaneamente que funcionam para que a gente consiga juntar esses dois conhecimentos e formar o que a gente chama de campo harmônico maior. Legal, agora vamos falar um pouquinho dos conhecimentos necessários para a gente construir o campo harmônico maior. A primeira coisa que eu recomendo que você estude até quando a gente está falando de teoria musical é o seguinte: intervalo. Porém, nessa aula eu não vou ter tempo para te explicar tudo sobre intervalos, por isso eu já fiz um outro vídeo que eu vou deixar na descrição no cardzinho, tá? Pode clicar e assistir se você quiser ir lá antes de continuar, senão não tem problema também. Vou tentar te deixar o mais claro, mesmo sem ter essas informações, vou te explicar algumas coisas para que seja o suficiente, tá? Então os intervalos são as distâncias entre as notas, tá? A gente tem as distâncias entre notas, que não é tom e semitom, caso você já conheça isso, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas são distância entre as notas, tá? E essas distâncias formam estruturas. A primeira estrutura que eu quero que você conheça é a estrutura da escala maior. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Eu entendo, provavelmente você não deva estar entendendo nada do que eu tô falando quando eu tô falando disso, se você ainda não souber intervalos, tá? Se você já sabe, você já tá familiarizado com esse tipo de coisa. Mas ó, o seguinte, a gente vai utilizar esse conhecimento aqui combinado com tom e semitom, tá? Se você também não sabe, já vou te explicar. A gente vai juntar esses dois conhecimentos, né? Essa estrutura, mesmo que você não saiba contar intervalos, esses tons e semitons, para que você consiga entender o que eu quero te passar aqui, tá? Então a primeira coisa, a gente tem 7 nomes de notas. Vamos fazer um partinho de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A gente tem 7 nomes de notas, que são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 nomes de notas. E aqui a gente tem 7 intervalos, né? A gente tem 7 tipos de intervalos. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Então de cara, eu já vou te explicar como é que funciona isso aqui, ó. Pelo menos os primeiros nomezinhos, sem falar dos maiores, né? Maior, justo, menor, enfim, isso você não vai precisar entender agora, mas eu recomendo fortemente que você vá atrás de entender isso depois, tá? Vamos lá. A ideia é que, se a gente quer montar essa estrutura, não importa de onde estiver partindo, a gente vai precisar olhar os nomes das notas. Então, por exemplo, se a gente quer saber a estrutura de uma escala maior, tá? Isso aqui é a estrutura de uma escala maior. Se a gente quer montar a estrutura partindo de lá, vou usar o lá de exemplo, de cara você precisa saber o quê? Que o lá vai ser a nossa tônica, ou seja, a nossa nota principal, e a gente vai botar uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima dele. E como é que a gente faz isso? É pensando nos nomes de notas. Se o lá fosse o 1, a tônica, o 2 vai ser o mi, o 3 vai ser o dó, né? Porque é um ciclo, acaba e começa de novo. O 4 vai ser um ré, e assim por diante. Então, sempre que a gente for montar uma escala maior, a gente precisa respeitar esses nomes de notas, tá? Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, por exemplo, né? Que seria respeitar essa sequência de notas, e aí a gente vai ter, partindo da nota que a gente quer, né? No caso vai ser lá, e pode ser lá bemol, lá sustenido, não importa qual lá vai ser, mas a regra dos nomes de notas funciona dessa mesma forma, tá? E isso a gente vai usar pra tudo que a gente for contar intervalos. A gente vai pensar sempre, pô, se essa é a tônica, qual que é a terça? Aí você faz a conta, vai, qual que é a terça de dó? A gente pensa, dó é 1, o ré é 2, o mi é 3, então a terça de dó é mi. Então isso é importante que você entenda, tá? Agora vamos falar sobre tom e semitom. E eu sei que eu posso estar passando um pouquinho rápido sobre esses assuntos, né? Porque se eu não passar rápido, vai ficar imensa essa aula. No Fórmula da Improvisação Consistente, que é o meu curso, eu passo um monte de aulas antes de explicar o campo harmônico, mas eu vou tentar fazer aqui do jeito que dê pra você entender, sem que eu tenha que passar por um monte de aulas, tá? Então vamos lá. Agora vamos entender o que é tom e semitom. A gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que na música a gente tem 12 notas. 12 notas. Isso quer dizer que a gente vai precisar de mais notas além dessas que a gente conhece. Então, vamos lá. Então se a gente tem 12 notas, a gente só tem esses 7 nomes de notas, eles representam algumas notas, mas não todas. Então vamos lá. Seria algo parecido com isso aqui, ó. É como se entre o dó e o ré a gente tivesse uma nota, entre o ré e o mi a gente tivesse outra nota, entre o fá e o sol a gente tivesse mais uma nota, ou entre o mi e o fá a gente não tem nota, né? Você percebe aqui que o mi é o 5, o fá é o 6, né? E entre o si e o dó, né? Que seria quando a gente começasse de novo o 13º som, né? A gente tivesse o dó. Então, pra gente preencher esses espaços, a gente usa bemóis ou sustenidos. O sustenido deixa uma nota mais aguda, o bemol deixa uma nota mais grave, tá? E lembrando, isso aqui seria como se fosse a gente partindo da nota grave indo pro agudo, tá? Que seria aqui. Quanto mais pra esquerda, mais grave, quanto mais pra direita, mais agudo. Então, se a gente quer deixar esse dó mais agudo, a gente bota o sustenido nele, vai ficar assim, ó, tá? Então, a gente preencheria esses espaços com sustenidos, deixando, por exemplo, o som anterior mais agudo para que ele preencha esse espaço, ou a gente pode deixar o próximo som mais grave, por exemplo, botar um ré bemol, e aí ele também preenche esse espaço que estaria faltando, né, do 2, beleza? E a gente faz isso para preencher todos os sons, tá? Vou fazer
aqui rapidinho pra você ver como é que vai ficar. Legal, preenchi a tabelinha inteira. Agora o que eu preciso que você entenda? Como funciona o tom e semitom e como a gente vai usar isso pra achar as escalas maiores, tá? Tô fazendo isso de um jeito mais simples que eu consegui imaginar pra que você entenda rapidinho antes da gente entrar em campo harmônico. Então vamos lá. A distância de um tom significa que a gente vai estar pulando a nota vizinha e indo pra próxima. Então, por exemplo, se a gente tem um dó aqui, a gente vai pular a nota vizinha, que é o dó sustenido, e ir pra próxima. Isso que é uma distância de um tom. Esse ré está a uma distância de um tom do dó. Ele praticamente pula uma nota, tem uma nota entre eles, então essa é uma distância de um tom. A distância de um semitom seria metade de um tom, ou seja, literalmente a nota vizinha, né? Do dó pro dó sustenido a gente tem um semitom. Então, se a gente combina esse conhecimento que eu te falei, eu não vou nem botar os maiores e menores, vou botar só dessa forma aqui pra não te confundir por enquanto, tá? Depois eu recomendo que você vá atrás de entender intervalos, mas eu vou botar só assim, ó. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Se a gente precisar dessa estrutura e a gente souber que uma escala maior tem essa estrutura aqui, ó, a gente consegue achar qualquer escala maior. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Dizer que a gente quer achar a escala maior de ré. Aí a gente vai pensar, ó, tom. Qual que é um tom de ré? Vamos lá, a gente tem o ré aqui, pulou uma nota, né? Porque o tom a gente pula a vizinha e vai pra próxima. A gente tem o mi. Desculpa, só pra melhorar eu resolvi deixar assim, ó, porque dessa tônica, né? O T quer dizer tônica, eu vou botar um pra não confundir. Do 1 a gente vai pular um tom para chegar no 2, tá? É importante a gente lembrar que a gente está falando de distância, senão pode confundir na hora de fazer a conta. Enfim, vamos lá. Do ré pro mi a gente fez esse tom, né? Chegamos na nossa segunda, tá? Agora, depois do mi a gente vai precisar de mais um tom. A gente vai cair, ó, nesse fá sustenido ou sol bemol. Já eu vou te falar como é que a gente faz para saber qual que é. Eu vou botar aqui junto. Chegamos no 3. Agora o semitom. O que tem depois desse fá sustenido ou sol bemol? A gente tem um sol. Vamos para próximo. Mais um tom do sol. Lá, né? A gente estava aqui no sol, fomos pro lá. Se você não sabe ler cifra, eu recomendo outro vídeo meu também chamado Como Ler Cifras, que você vai entender como é que funcionam essas representações aqui, tá? Enfim, vamos lá. Chegamos no lá, que é a nossa quinta, vamos pro próximo. Sexta, também vai ser mais um tom. Aqui, né? Aqui, ó. Aí da sexta pra sétima, tiver mais um tom. Aqui acabou o dó, né? Deixa eu até tirar esse dó aqui. Acabou aqui, a gente volta lá pro começo pro dó. Então, se a gente precisar de um tom depois do si, a gente vai pular o dó e ir pro dó sustenido. E aí depois do semitom pra voltar pro ré, né? E é pra nossa oitava, entre aspas, né? Porque o 8 começa a repetir, né? Já que a gente só tem 7 nomes de dó, chegando no 8, repete. Ah, e lembrando, né? A gente pode ter um dó sustenido ou um ré bemol, né? Também, né? Então, legal, a gente chegou aqui. Como é que a gente sabe se a gente vai usar o fá sustenido ou sol bemol, do ré bemol ou dó sustenido? Simples, ó. Pensando justamente nessa estrutura aqui de tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Por exemplo, então a gente sabe que cada um vai ser na sequência. A gente não vai ter duas segundas, duas terças, nem nada do tipo. Então a gente já fez a estrutura básica. Aí a gente tem o ré, que vai ser nosso 1. Se o ré é 1, qual que é o 2? É o mi, né? Ré, mi, na ordem dos nomes da nota. Então, confere segunda, o mi. Vamos pensar a terça. Ré, mi, fá. Opa, então é fá. Então, nossa terça vai ser um fá. Então, entre o sol e o fá, você pode ter um sol, né? E o sol vai ser nossa quarta. Então, não tem como a gente ter um sol aqui. Senão, a gente teria uma tônica, segunda, quarta e quarta, né? Seria a quarta, né? Porque a gente tem ré, mi, fá, sol. Seria a nossa quarta nota depois do sol. Só que a gente quer uma terça. Então, descarta esse aqui. Sol é quarta, né? Como a gente já fez a conta. Lá é quinta, né? Ré, mi, fá, sol, lá. Si é sexta. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Sexta. Dó é sétima, né? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Que é a nossa sétima, ou seja, não pode ser o ré bemol, porque ele seria a nossa oitava, né? O ré. E chegamos no ré, que é a nossa oitava, tá? Então é assim que a gente descobre uma escala maior. Eu, pra facilitar nossa vida, eu vou usar a escala maior de dó, que é uma escala que a gente não vai ter nenhum acidente. Sustenidos e bemóis a gente também chama de acidente. Então, pra facilitar nossa vida, a gente vai usar a escala de dó, que é essa escala aqui, ó. Se quer entender um pouquinho mais de teoria musical, eu também deixei aqui na descrição 3 e-books gratuitos, onde eu ensino mais detalhadamente isso tudo que eu tô te passando rapidinho pra gente entrar em campo harmônico, tá? Agora bora para outros conhecimentos prévios que a gente precisa ter. Formação de acorde. A gente tem dois tipos de acordes. Acordes com 3 notas e acordes com 4 notas. Para facilitar para você que ainda não entende campo harmônico, a gente vai utilizar acorde de 3 notas chamado de tríade. Porém, para você que já sabe que é uma tétrade, é a mesma lógica do que com as tríades. Só vou usar a tríade para facilitar que ainda não entende formação de acordes, tá? E basicamente vai ter dois tipos de tríades. A tríade maior, que seria um acorde maior, e acorde menor, ou tríade menor. O acorde maior é formado por tônica, terça maior e quinta justa. O acorde menor é formado por tônica, terça menor e quinta justa. Além disso, a gente vai ter um outro tipo de tríade que vai aparecer nesse campo harmônico, que vai ser a tríade diminuta, acorde diminuto, formado por tônica, terça menor e quinta diminuta, tá? Então, pra gente encontrar esses intervalos, eu vou fazer um esqueminha só para que você tenha como entender qual intervalo é qual, tá? Ainda mais se você ainda não souber contar intervalo. Legal, essa é a nossa estrutura. Então, se a gente contar e ver que nossa terça tem um tom e um semitom, a gente sabe que é uma terça menor. Se a gente contar e ver que nossa terça tem 2 tons, a gente sabe que é uma terça maior. Se a gente contar e ver que nossa quinta
tem 3 tons, quer dizer que é uma quinta diminuta. Se a gente contar e ver que nossa quinta tem 3 tons e um semitom, é uma quinta justa. Legal? Simples assim. Então, basicamente, é isso que você precisa entender. Você precisa entender a escala maior, que é aquela estrutura que eu te mostrei no começo do vídeo, e entender que a gente vai ter esses tipos de tríades, né? O acorde maior, acorde menor e acorde diminuto dentro do campo harmônico maior, né? A gente vai fazer o campo harmônico maior aqui nessa aula, e a gente vai utilizar essa estrutura aqui para saber quando é uma terça menor, quando é uma terça maior, quando é uma quinta diminuta, quando que é uma quinta justa, tá? Acredito que vai ser mais simples do que parece. Se tá muito difícil, talvez ainda não seja a hora assim, de você entender tudo isso, então eu recomendo que você assista o vídeo de intervalo, o vídeo de cifra e volte aqui que você vai ver que vai estar muito mais simples. Eu tô fazendo mais correndo mesmo para que dê tempo de você chegar nos intervalos, mas eu acredito que tenha dado para entender pelo menos por cima, se você ainda não entende nada sobre notas, intervalos e tudo mais. Claro que agora, a gente indo para a prática, a gente vai ficar um pouquinho mais fácil. Então agora vamos para o nosso passo 2, montando o campo harmônico. Então a gente tem essa escala aqui, ó, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a nossa escala maior de Dó, tá? De cara a gente aprende o quê? Que a gente está na tonalidade de Dó maior. O que é a tonalidade de Dó maior? Quando a gente tem alguma música ou algum recurso, alguma coisa que a gente utilizou como base a escala de Dó maior ou o campo harmônico de Dó maior, tá? Então isso quer dizer que a gente está na tonalidade de Dó maior, é o nosso centro. Nosso acorde mais importante vai ser Dó maior, nossa escala mais importante vai ser Dó maior, legal? Então beleza, a gente tem essa estrutura de escala maior que eu te expliquei agora há pouco. E como é que vai funcionar esse negócio? Como você viu, todos os nossos acordes em tríade são formados por tônica, terça e quinta. A única diferença é que algumas são terças maiores, menores, e algumas são quintas diminutas ou justas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tônica, terça e quinta de cada nota que a gente tem dentro dessa escala. A gente tem essas 7 notas, e se a gente pegar tônica, terça, quinta e sétima de cada uma delas, a gente vai formar 7 acordes, que são o que a gente chama de campo harmônico, né? E o mais interessante é que a gente vai usar só notas que estão dentro da escala. Não é fazer uma escala para cada acorde, por exemplo, fazer escala maior de Dó, escala maior de Ré, escala maior de Mi, não. A gente vai utilizar só notas que já estão nessa escala. Se a gente estivesse, por exemplo, usando aquela escala de Ré que a gente montou, toda vez que aparecesse um Fá ou um Dó, a gente teria que usar o sustenido. Esse campo harmônico ele é formado justamente a partir da escala que a gente está construindo, né? Da tonalidade, né? Da escala da tonalidade, no caso seria Ré maior. Toda vez que aparecesse um Fá sustenido ou um Dó sustenido, você teria que colocar esse sustenido na conta. Mas no caso aqui, já que a gente não tem nenhum sustenido bemol para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente não vai ter que se preocupar com isso. Então, vamos lá, vamos começar para vocês começarem a entender. Vamos começar do Dó, tá? A gente tem o 1, que é o Dó, nossa tônica. Vamos pensar, qual que é a nossa terça de Dó? É só a gente contar. Dó, Ré, Mi. Então a gente sabe que é a nossa terça. A gente também pode só simplesmente pular esse Ré e ir direto, né? Pular um e ir pro próximo. Qual que é a nossa quinta de Dó? Se a gente fizer no dedo, vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? A gente também poderia contar aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou a gente pode pensar que aqui é 1, aqui é 2. A gente pulou o 2 para ir pro 3, né? Dó, Mi. E a gente pode pular o 4 para ir pro 5, né? Então a gente também poderia pensar, pular o próximo depois da terça e já ir pra quinta, tá? É sempre assim. Tônica, pulou 1, terça, pulou 1, quinta, tá? Então a gente tem aqui, ó, nosso primeiro acorde. Dó, Mi, Sol. Agora vamos classificar ele. Será que ele é maior, será que ele é menor ou será que ele é diminuto? Vamos entender isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar da escala cromática. Deixa eu pegar ela aqui. Putz, eu apaguei a escala cromática. Peraí, deixa eu fazer de novo. Fiz aqui a escala cromática. Eu coloquei todos sustenidos, tá? Mas poderia ser todos bemóis também, tanto faz. Que vai mudar vai ser o nome, né? Mas no caso não vai atrapalhar tanta gente. Depois que a gente tem essa escala cromática, a gente vai precisar também dos tipos de acorde, das formações dos acordes. A gente vai precisar também daquela tabelinha de intervalos, pelo menos os que a gente vai usar, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar os intervalos entre um e outro. Por quê? Porque a gente já sabe que é uma terça, tá? Então a gente já sabe que é uma terça menor ou maior. Agora a gente precisa saber qual delas é. Como é que a gente faz? Contando de Dó a Mi os tons e semitons. Então, ó, Dó, essa é a nossa tônica. Então vamos lá. Meio tom e meio, 2 tons. Mi. Então do Dó pro Mi a gente tem 2 tons. 2 tons caracterizam uma terça maior. Terça maior e, vamos ver, Dó pro Sol. Quantos tons a gente tem? Dó tá aqui. Então vamos lá. Meio tom, 1 tom. Tom e meio, 2 tons. 2 tons e meio, 3 tons. 3 tons e meio. 3 tons e meio caracteriza uma quinta justa, né? Então, temos uma quinta justa aqui. Legal, então a gente tem uma terça maior e quinta justa. Tente subir lá e ver qual tipo de acorde tem uma terça maior e quinta justa, né? Tônica, terça maior e quinta justa. A tônica é a nossa nota de referência, a primeira que a gente passa, né? Que a gente começa a contar, né? Caso você não tenha visto isso. Enfim, terça maior e quinta justa caracteriza então um acorde maior. Isso quer dizer que então a gente tem um Dó maior. A cifra de um acorde maior é simplesmente
simplesmente a nota dele sozinha, né? No caso é o C, né? Representa o Dó sozinho. Então a gente achou nosso primeiro acorde do campo harmônico. Vamos pro próximo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa partindo do Ré. Vamos lá, qual que é a terça? Lembra? Pulou a segunda, chegamos na terça. Então é o Fá. Qual que é a quinta? Pulou a quarta, foi pra quinta. Lá é Fá lá, beleza? Então vamos fazer de novo aquele processo. Do Ré pro Fá, quantos meios tons a gente tem? A gente tem o Ré aqui. Então, meio tom, um tom e meio. Tem um tom e meio. Um tom e meio caracteriza uma terça maior ou menor? Terça menor. A gente tem aqui nossa terça menor. E, vamos ver, Ré pro Lá. Quanto que a gente vai ter? Tem o Ré aqui, então vamos lá. Meio tom e meio. Dois tons e meio. Três tons e meio. Três tons e meio caracteriza o quê? Uma quinta justa. Então, tônica, né, que é o Ré. Terça menor e quinta justa, vira qual acorde? Tônica, terça menor e quinta justa. Acorde menor. A cifra de Dó menor, a gente costuma botar o nome da nota e um M minúsculo, tá? Bora pro próximo. Mi, mesmo processo. Mi, pulou o próximo, terça. Sol, pulou o próximo, Lá. Si, Mi, Sol, Si. Contar os intervalinhos. Mi pro Sol. A gente tem aqui, ó, meio tom, um tom e meio. Nossa terça é um tom e meio. Um tom e meio, terça menor. Vamos lá, Mi pro Si. De novo, meio tom e meio, dois tons e meio, três tons e meio. Quinta justa, né? Se a gente for olhar a tabela, 3 tons e meio, quinta justa. Terça menor e quinta justa, igual de cima aqui, né? Dá em um acorde menor. Nossa, aqui eu botei Dó menor, desculpa, é Ré menor. Olha eu fazendo besteira. Aqui é o Ré, né? Porque eu tô que é o Ré. Foi na hora da explicação a gente acabar pulando um negocinho outro. Mas vamos de novo. A gente tem aqui o Ré menor e aqui embaixo o Mi menor, né? Sempre vai ser o nome da nota que a gente tá procurando, tá? Desculpa o erro. Bora lá. Representado igual em cima, né? Pelo M minúsculo, tá? Por enquanto o nosso campo harmônico tá assim, ó. Primeiro acorde que a gente achou, Dó maior. Segundo acorde, Ré menor. Terceiro acorde, Mi menor. Quantos acordes vão ser? 7 acordes, porque a gente tem 7 notas. Vai fazer partindo de cada uma delas. Então, vamos lá. Próxima nota, Fá. Qual que é a terça dele? Pulou o Sol, foi pro Lá. Pulou o Si, foi pro Dó de novo, né? Lembra que é um ciclo, né? Então, acabou o Si, começaria o Dó de novo. Vamos contar. Meio tom e meio, dois tons, né? Até o Lá. Dois tons dá uma terça maior. Fá pro Dó, vamos lá. Fá. Meio tom e meio, dois tons e meio, três tons e meio, né, pro Dó aqui. Então, vamos lá, 3 tons e meio tom. Quinta justa. Terça maior e quinta justa é igual ao primeiro, né? Então a gente vai ter um acorde maior também. Qual que é o nome do acorde? É um F, né? Então esse é um Fá maior. Próxima, Sol. Vou fazer um pouquinho mais rápido, acho que já deu pra pegar o fio da meada, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Sol. Terça, pulou um, vai ser o Si. Pulou o próximo, vai ser o Ré. Sol pro Si, vamos contar. Meio tom, um tom. Tom e meio, dois tons. Dois tons dá uma terça maior. Contar pro Ré. Meio tom, um tom. Um tom e meio, dois tons. Dois tons e meio, três tons e meio. Três tons e meio dá uma quinta justa. Terça maior e quinta justa dá um acorde maior. Então a gente vai ter um Sol maior. Lá é a próxima nota, né? Pulou um, que é o Si, tem a terça o Dó. Pulou o Ré, tem o Mi. Então a gente tem a tônica, terça, quinta, Lá, Dó, Mi. Lá pro Dó, meio tom e meio. Então, tom e meio, terça menor. Lá pro Mi, meio tom e meio, dois tons. Dois tons e meio, três tons e meio. Temos 3 tons e meio. Dá uma quinta justa. Terça menor e quinta justa dá um acorde menor. Lá menor. O último, né? Que é o nosso Si. Si pulou o Dó, temos um Ré. Ré pulou o Mi, temos um Fá. Si, Ré, Fá. Si pro Ré. Si, meio tom e meio. Terça menor. Agora vamos lá. Si pro Fá. Meio tom e meio, dois tons e meio, 3 tons. A gente tem 3 tons. Então, se a gente tem 3 tons, não é uma quinta justa, vai ser uma quinta diminuta. Se a gente for lá em cima na tabela, a gente vai ver que um acorde que tem tônica, terça menor e quinta diminuta vai ser um acorde diminuto. Si diminuto, igual a, vou botar assim, ó, escrito Si dim. Deixa eu botar essa bolinha aqui, mas ela é perigosa, tá? Não vou entrar em detalhes agora. Se fosse para colocar bolinha, eu preferia colocar essa bolinha cortada, tá? Essa bolinha e um corte no meio. Mas eu vou botar assim, ó, dim. Acho que já preenche o que a gente precisa, tá? Legal. Montamos nosso campo harmônico. Então, se a gente for resumir, a gente vai ter um Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e o Si meio diminuto. É muito comum a gente escrever essa sequência dessa forma aqui, ó, com números romanos. Por que a gente usa números para simbolizar cada acorde? Porque a gente considera esses acordes como graus, tá? Então, por exemplo, aqui seria nosso primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. E por que a gente chama de graus? Porque depois que você entendeu como que ele é formado, depois que você fez esse processo aqui, não quer dizer que você vai precisar fazer esse processo aqui sempre. Você já viu aquelas tabelinhas de campo harmônico? Muito provavelmente, até para você ter vindo ver esse vídeo. Mas, por que esse processo é importante?
para que você chegue nessa conclusão sozinho, você entenda de onde que veio essa conclusão, que é quando a gente coloca os tipos de acordes dentro da escala maior e gera acordes que combinam com a escala maior. É lógico que combinam porque foi ela que formou esses acordes, tá? Depois que você fez isso, já que você criou através de intervalos e toda a escala maior tem os mesmos intervalos, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que não importa qual tom você colocar, os tipos de acorde, a tipologia de acorde vai ser a mesma. Ou seja, se eu botar, lembra a nossa escalinha de Ré, ó? A gente tem essa escala aqui, ó, de Ré. Basta a gente substituir essas notas, a gente vai achar o campo harmônico de Ré também. Pronto, a gente já tem o campo harmônico de Ré. Isso quer dizer que você precisa montar isso aqui uma vez. Pra quê? Pra que você consiga compreender o que você está fazendo. Não é qualquer coisa. E vai ser muito mais efetivo se você compreender de fato o que é a formação do acorde, o que é os intervalos. Mas assim, mesmo só tendo essas informações que eu tive, já deu pra você entender de onde que veio. Que é você unir os tipos de acordes que a gente usa, né, que existe, que funcionam em harmonia, e encontrar eles dentro da escala maior que vai gerar acordes. E é óbvio que esses acordes combinam com a escala maior porque foi ela que gerou eles. Então, o que você precisa de fato? Decorar. Né? Decorar entre aspas, porque agora você entendeu como funciona. Se você precisar montar ele de novo, eu sei que você vai conseguir fazer. Mas o que você precisaria de fato decorar? Precisaria decorar a ordem dos tipos de acorde. Não decorar o tom. Por exemplo, em Dó maior, a gente tem Dó, Ré menor, Mi menor, Fá. Em Ré maior, a gente tem Ré, Mi menor, Fá sustenido, menor e Sol. Não, você vai decorar que o primeiro grau é maior, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor, o quarto grau é maior, o quinto grau é maior, o sexto grau é menor e o sétimo grau é diminuto. Se você decorar isso, você não vai precisar mais fazer nenhuma conta. A única coisa que você vai precisar fazer é para montar a escala. Depois você já vai saber, não importa qual tonalidade, porque isso não muda, tá? E agora a gente vai lá para a guitarra para te mostrar como é que isso fica na prática e quais são as vantagens de você realmente conseguir entender isso e conseguir executar isso. Legal, agora que você já entendeu como que funciona isso na teoria, no papel, né, fazendo as contas, vamos ver como é que esse negócio soa no final. Primeiro, vamos ver como funcionam os conhecimentos prévios que a gente utilizou, né? Vamos ver a escala maior e os tipos de acordes que a gente usou. Primeira coisa, a escala maior de Dó mesmo, né? Tá? Essa sonoridade da escala maior é uma sonoridade simples, harmônica, você percebe que é uma coisa que não te agride, é uma coisa gostosa de ouvir, né? Fazer algumas melodias com ela. Né? Ok, lindo, maravilhoso. E aí, agora vamos ver os tipos de acorde. A gente fez um acorde maior, por exemplo, Dó maior. A gente fez um acorde menor, tipo Dó menor. A gente fez um acorde diminuto. Vou usar um meio diminuto por causa da tétrade, de quando a gente faz isso com 4 notas, não vou entrar em detalhes, mas confia em mim. Seria isso que a gente utilizaria quando a gente estivesse usando um campo harmônico maior. Então, vamos ouvir a sequência. Vou botar a sequência aqui em cima. Vamos ouvir ela para ver como é que soa. Ó. Vou fazer ela utilizando tétrades, porque eu acredito que vai ser melhor para você ouvir. Para você fazer esse raciocínio que a gente fez com tétrades, basta você procurar os tipos de acordes que formam tétrades, ou seja, com 4 notas, que seria a mesma coisa, tônica, terça e quinta, porém com sétima maior e menor. Só muda isso, não muda mais nada. A gente vai ter os mesmos estruturas, só que com sétima, tá? Então eu vou tocar assim, porque eu acredito que vai dar para você ouvir melhor as relações entre eles. E aqui a ideia é você ouvir e entender como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. E o Dó de novo. Então você percebe que assim como a escala maior, a gente criou como se fosse uma escala maior, só que usando acordes, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então, é muito claro que a gente vai poder utilizar essas duas coisas em conjunto. A gente poder tocar, por exemplo, um campo harmônico maior. Eu vou botar aqui 4 acordes aleatórios aqui. Eu vou usar um Ré menor, Sol maior, Dó maior e Lá menor, tá? Ó, por exemplo. Peguei 4 acordes simples aí no campo harmônico. Peguei o segundo grau, quinto grau, primeiro grau e sexto grau, né? Ré menor, Sol maior, Dó maior e Lá menor. Você viu que soou harmonicamente, soou uma sequência de acordes que não só soou harmônico entre eles, como é algo que a gente ouve constantemente. Vou inventar alguma outra sequência aqui, ó. Vou fazer 4, 5, 6, 1. No caso, em Dó maior vai ficar Fá maior, Sol maior, Lá menor e Dó maior, ó. Você
pode usar isso aí para criar muito harmonias. O que são harmonias? São sequências de acordes. Você pode combinar esses acordes de várias formas que de cara você já consegue criar com eles, tá? E o melhor de tudo, a gente consegue não só criar sequências de acordes, só que a gente consegue criar melodias para essa sequência de acordes. Então, se eu tocar aquele começo lá, aquele primeira sequência que eu fiz, né, que é 2, 5, 1, 6, né, Ré menor, Sol maior, Dó maior e Lá menor, eu posso usar a escala maior para fazer melodias para ela. Quer ver? Por exemplo, ó, eu tô criando agora mesmo, pra você ver como o negócio é muito simples, né? Não precisa ser um gênio, não precisa ser um mega compositor, não precisa de nada disso, só precisa entender as estruturas. Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó. Esse é um Ré menor, vou pensar uma melodia para ela, para esse acorde. Né? Eu fiz aqui, ó, Lá, Sol, Fá, que são notas que tá na escala maior, né? Agora eu vou fazer aqui, ó, Ré, Mi, Fá, né? Lembra? Dó, Ré, Mi, Fá, então tá dentro da escala também. Então eu fiz, ó, vou tocar pra você, vou ir tocando pra vocês verem. A gente até ouve, né? Eu já tinha ouvido isso antes de tocar o acorde. Eu gostei. Então, ó, vou tocar a melodia como é que eu criei aqui. Tudo com a escala maior. As notas são Lá, Sol, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, tá? Então essas são as notas, é bem simples. E olha como é que soa se a gente combina as notas da escala com os acordes. Então, de cara, o que dá pra entender com isso? Você consegue, 1, criar sequências de acordes, 2, criar melodias que combinem com essa sequência de acordes. Tem essas duas possibilidades. E aí, com isso, o que você consegue fazer? Você consegue compor, né? Compor sequência de acordes, compor melodias pra você cantar, pra você tocar. E você consegue improvisar. O que é improvisar? É você criar uma melodia na hora. Então, por exemplo, se você pega uma música que você gosta e você identifica em qual campo harmônico ela tá, você vai ter a liberdade de poder compor na hora, utilizando a improvisação com a escala maior. Então, você tá tocando isso aqui, ó. E aquela harmonia que eu tinha dado de exemplo, eu posso usar a escala maior para improvisar. Então, assim, só tô brincando aqui, tô tentando tocar os acordes juntos pra você entender, mas você não precisa fazer isso, você bota lá uma gravação, ou a música que você gosta, tá tocando com algum amigo, enfim, e aí você faz a escala maior, livremente você consegue criar música utilizando esse conceito, tá? Tanto de forma composicional quanto na improvisação, que é algo espontâneo. Existem muitas outras coisas sobre improvisação, para isso eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que eu botei ali em cima, falando 7 dicas para você improvisar, né? Pra você ter uma improvisação mais consistente. E eu espero que você aproveite essas informações todas que você teve até aqui, porque isso aqui é o primeiro passo para você começar a criar mesmo, criar sua personalidade tocando. É o começo, tá? Existem muitas outras coisas, existe um mundo que a gente pode aprofundar isso, sei lá, muitas vezes, mas dá pra gente começar por aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve para você ver as novidades, já deixa um comentáriozinho falando o que você achou, se você já sabia montar o campo harmônico, se gostou da explicação, se tem algo que possa melhorar, eu vou fazer questão de responder todos até enquanto eu puder, enquanto eu tiver condições eu vou fazer questão de responder todos. Obrigado de verdade por ter assistido até aqui, e se você gostou de tudo isso, eu recomendo que você vá nos links aqui da descrição, que eu sempre estou deixando alguns conteúdos interessantes que possam te ajudar para você conseguir ter uma evolução na guitarra ainda maior, beleza? Grande abraço e até a próxima!